Jezabel do passado e Jezabel de hoje, a conexão com o trigo. Bem-vindo a mais um vídeo e eu estou falando sobre o Ministério do Trigo. Os vídeos passados que eu estive abordando está em ordem, ou seja, a colheita da cevada, a colheita do trigo e a colheita da uva. A colheita do trigo e da uva, elas estão juntas. Elas basicamente vão estar juntas, fazendo o ministério junto. Mas tem uma pequena diferença entre, na verdade, muita diferença. Mas vão estar juntos. A única que não vai estar junto é a cevada. Eu quero repetir, a cevada são 144 mil, a coluna do templo do nosso Criador lá nos céus, a noiva, o bebê, tudo isso, as 5 virgens, tudo isso é o primeiro arrebatamento. É um povo selecionado. Então aqui a gente vamos voltar no tempo, lá atrás, para saber o que vai acontecer daqui para algum tempinho aí para frente. A Jezabel, só fazendo recapitulando aqui, a Jezabel do passado é lá de 2 Reis, ela era casada com o rei Acabe. O rei Acabe, ele se tornou um cara idólatra por conta dessa mulher. Ela que era filha de Jetbaal, se não me engano, o Sidônio. Foi um acordo político que Acabe fez com aquele povo ali e pegou a mulher para se casar com ela como um acordo político, mas foi a pior coisa que ele fez, porque ela trouxe Baal para dentro de Israel. E tem uma cena muito interessante lá que eu quero trazer, que fala exatamente sobre o sacrifício do nosso Messias lá na frente. Então primeiro a gente vai lá atrás e vamos ver uma conversação que houve ali, que é muito espiritual, muito interessante, que muitas pessoas que eu vi falando sobre isso não conseguiu tirar a espiritualidade desse texto. A gente vai ver agora. E tem conexão com o trigo. Eu já fiz o banner aqui, mas preciso de muita atenção, senão a gente não consegue entender. Eu vou falando e vou explicando direitinho, aqui na parte da esquerda. Acabe é o rei Acabe, tá? O rei Acabe, ele, nesse momento aqui, ele estava olhando um homem que tinha uma vinha, uma horta de uva. E ele foi lá pedir. Ele queria a horta de uva daquele homem ali, que era vizinho à casa dele. Olha o que está escrito. Então Acabe falou a Nabote, que é o dono da vinha: dá-me da tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e dar-te-ei outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. O que Nabote falou? Guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança do meu pai. Então Acabe, ele ficou triste e voltou para casa e não comeu pão. Olha, essas coisas são muito importantes aqui gravar. Era um cara que está querendo a vinha de outra pessoa, e essa pessoa disse: é a herança do meu pai. E ele volta para casa sem comer pão, ele fica triste, volta para casa que o dono da vinha não deu. Então tudo isso aqui é um símbolo lá para frente. O pão é o Messias, a vinha é a herança do pai dele. A gente vai entender um pouco mais para frente. Olha o que Jezabel fez quando ela viu Acabe triste sem comer pão. Então Jezabel, a sua mulher, lhe disse: governas tu no reino de Israel? Ela está dando um esporro nele. Você é o rei? E está triste assim? É como ela era uma pessoa que ela que dominava. Acabe era, em outras palavras, era um frouxo. Desculpa a modo de falar, mas infelizmente é isso que está lá escrito. Ele era um frouxo. Quem dominava no lugar dele era diretamente ela. Aí olha olha como ela fala: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra-te o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Então aqui está a cena, olha, onde o rei Acabe, que está aqui embaixo, ele simboliza o boi, ele é o idólatra, porque ele adorava Baal junto com a sua mulher. E aqui está o Nabote. Nabote simboliza exatamente Yahushua, simboliza o Salvador, que ele tem a herança do pai. A herança do pai aqui que está sendo relatada, do nosso Criador, é a vinha. Uma das coisas que está relacionada, uma das figuras que estão relacionadas com o Israel é o boi e também a uva. Então, aqui no caso está relatado a uva. Então vamos ver o que a Jezabel continua fazendo. O que ela fez? E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra o Criador.
e contra o rei, e traze-o afora e apedrejai-o para que morra. Ou seja, ela queria matar o Nabote para ele poder pegar a vinha, à força. Foi exatamente o que aconteceu com Salvador. Mataram ele à força e pegaram o direito de falar das coisas do pai. Pegaram a herança do Salvador. A gente vai ver isso mais para frente. A mesma coisa aconteceu na época de Jezabel. Olha o que diz mais. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe, o rei, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jizreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Exatamente o que aconteceu com o Messias, com o nosso Salvador Yahushua lá. Ó, agora que esse homem aí morreu na cruz, agora a gente vai pegar o direito de falar das coisas do Pai, que foi Roma. Logo depois, Roma criou a Igreja Católica e a gente vai ver isso lá na frente. Isso tudo tem conexão com o trigo, por isso que eu estou passando aqui. Aqui um momento que, infelizmente, Nabote morreu, que ele simboliza o Salvador, ele foi apedrejado. Vamos ver mais. Então veio a palavra do Criador, do Senhor, a Elias. Imediatamente, quando o Criador viu toda essa cena aqui, ó, o Criador foi lá para Elias, que é o Ulial, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar com Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuí-la, e fala-lhe, dizendo: assim diz o Eterno, porventura não mataste e tomaste a herança? Está entendendo? Ele tomou a herança à força, com a ajuda da mulher, com a ajuda daquela mulher lá. Fala-lhe mais, dizendo: assim diz o Eterno, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu próprio sangue. Porque teve um evento que os cães lamberam o sangue de Nabote aqui, ó, que simboliza o Salvador. Mas lamberam o sangue daquele homem lá. E ele profetizou, dizendo assim, ó, você vai morrer, o cão e o cachorro ainda vai, esses cães, ainda vai lamber o seu sangue. Você e dessa mulher ainda profetizou para ela depois. Aí aqui está a cena de Elias, profetizando isso. A Jezabel era virada com ele, ela era atravessada com Elias, ela era doida para matar Elias. Mas o Criador preservava Elias, porque ela já tinha matado alguns profetas do Criador naquele momento. Alguns profetas pereceram na mão dela. E aqui a gente já vê na imagem aqui, Elias ele representa os 144 mil, o povo do entendimento, ele representa o bebê, de novo eu tenho que falar, ele representa as 5 virgens, né? Das 10, 5, só 5 tinha a lâmpada acesa, precisamos lembrar disso. E ele simboliza também a igreja de Filadélfia, a qual são 7 igrejas que estavam na Ásia, que hoje é a Turquia, essas 7 igrejas de Apocalipse é na Turquia, e a que o Criador, o Salvador elogia de ponta a ponta, é a Filadélfia, e fala que ele vai arrebatar esse povo para fazer dele coluna. A maior honra que um ser humano nessa terra pode ter é se tornar coluna, ou seja, o centro lá que sustenta o templo do nosso Criador. É lindo demais esse povo que vai subir, ele tem uma honra muito grande. E ele está simbolizado pelo Elias, e Elias aqui está profetizando aqui para ele, e eles se assustaram, né? O próprio Acabe aqui também, Acabe ele também tinha muito medo de Elias, porque ele sabia que as palavras de Elias eram poderosas, e ele sabia que estava fazendo errado porque ele estava junto com essa mulher adorando Baal. Ele sabia que estava errado desde o momento que ele casou com ela, entende? E aí, ele até chegou um certo momento que eu lembro aqui da história, que ele fala assim, sempre quando vem a mim, profetizo o que é mal, mas, ou seja, o cara só faz o que é errado, né? O que o Elias pode fazer? Bom, esse primeiro banner aqui foi bem interessante. A gente entendeu aqui uma conversação que tem completamente tudo a ver com o Salvador. Recapitulando, o Nabote, o dono da vinha, ele simboliza o Salvador e ele fala, a herança do meu pai eu não posso te dar. Por quê? Porque o cara que estava pedindo, ele estava com um entendimento errado. Ele era um idólatra, ele adorava Baal, ele adorava o boi, e ele não matou o boi. Como eu disse, que o trigo tem que matar o boi. Ou seja, que simboliza a idolatria, que eu falei das datas e tudo, é só ver o vídeo passado. Mas mesmo assim, a Jezabel, essa mulher que acompanhava esse homem,
o que ela fez? Ela mandou matar o Nabote para tomar a força, assim como foi com Salvador, que foi tomado à força o direito, a herança. E isso também está relatado, o próprio Salvador Yahushua relatou que vinham os homens e viram o herdeiro e mataram o herdeiro e pegaram a herança para si. E o direito de falar da palavra do Criador, que esse direito estava diretamente ligado ao Salvador e ao Yahushua, ele foi tomado à força. Foi tomado à força por quem? Por Roma. Aí a Roma política virou a Roma religiosa que é hoje. Por isso que a Jezabel daqui é a Jezabel de hoje. Entende? Por isso que a Jezabel de lá é a Jezabel de hoje. E aí Eliseu, ele estava aqui nesse momento. Eliseu estava aqui nesse momento que é o trigo. Que o trigo também vai estar nesse momento agora. Por isso que é uma conexão, eu tive que trazer isso aqui para a gente entender. Eu acredito que todo mundo entendeu. Como Eliseu estava aqui nesse momento, ele iria receber, vai receber daqui a pouco o ministério dele, Eliseu nesse momento aqui, que é o que vai acontecer com a Jezabel de hoje, que é Roma. Exatamente isso. Vamos continuar. Então, o próximo banner aqui é essa aqui, ó. As virgens do noivo profetizaram contra Jezabel toda a sua blasfêmia, o seu adultério e a prostituição. Ou seja, aqui é a Jezabel de hoje, aqui, ó, que ela tá já montada, já tá num... É como se ela ressuscitasse, porque a Jezabel daquele tempo, logicamente, morreu. Ela ressuscitou com muita força, com muita força. Esse animal que ela tá, a Jezabel de hoje, que é Roma, que dela saiu a Igreja Católica, a Igreja evangélica, nunca devemos esquecer isso. Da católica saiu a evangélica. Será que sai alguma coisa boa desse cruzamento aqui? Eu pergunto. E a resposta literalmente é não. E as noivas virgens, elas profetizavam, olha. Aqui as noivas virgens aqui, ó. Elas profetizavam contra a prostituta. Não podemos perder o raciocínio. Então, voltando lá, e o momento, o que aconteceu com a Jezabel? Eu vou dizer, naquela Jezabel aqui, ela adorando o boi, ó, junto com o marido dela, que o boi tinha que ser quebrado. Por isso que o Nabote falou assim, eu não posso te dar a vinha. É a herança do meu pai, você adora boi, eu não posso. Ou seja, o entendimento do Criador só vai para aquele que larga tudo nessa vida, tudo nesse mundo que é carnal. Inclusive isso está escrito também no livro de Enoque, dizendo assim que aqueles que estão lá diante do Criador são aqueles que negaram todo o mundanismo. Todo o mundanismo, como eu falei de datas e tudo mais. Aqui tem algumas fotos para ilustrar a Jezabel daquela época, como ela foi jogada lá de cima, e os cães comeram a carne dela, como Elias, como o Criador profetizou e mandou Elias profetizar. Esse aqui é a situação. Então vamos para o próximo banner, que é o seguinte, que é esse aqui, o da esquerda. Olha só um salmo aqui muito lindo que fala assim: Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Esse é um salmo messiânico, é um salmo na época de Davi, que Davi estava prevendo o Messias vindo e pessoas que iam vir matar ele. Aqui, ó, os cães que rodearam o Messias aí. E olha quem tomou aqui a força ao reino do Criador, como foi a história da Jezabel antiga. Aqui, ó, o Salvador lá morreu e foi tomado aí a força. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos, matemos ele, e a herança será nossa. Então está bem claro, perfeitamente claro, que Roma hoje, ela é a dona da herança do nosso Salvador. E o que Roma fez? Ou seja, Jezabel de hoje fez com a herança tomada à força do nosso Salvador. Prostituiu a verdade, pegando todos os nomes que era original e trocando por nomes de blasfêmia, adulterando. E por isso que está uma grande bagunça aí. A Babilônia foi feita a partir desse adultério. É isso que aconteceu. Então, deixa eu ver. Aqui para encerrar, deixa eu ver se consigo encerrar. A grande multidão, ou seja, o trigo, está presa na herança roubada e adulterada de Jezabel, Jezabel atual. Cairá em si quando a primeira colheita subir, ou seja, ele ia subir.
Do meio dessa multidão sairá uma parte que assumirá o ministério de Eliseu, Ushua. Vou dar uma pausa aqui e já venho